Boa tarde aos nossos amigos e amigas do PodQuest, o seu podcast de variedades jurídicas, mas não só jurídicas, né? Como sempre nós ressaltamos. Sim. Hoje nós estamos aqui para falarmos de um tema muito importante com um convidado super especial. Nós estamos com o professor Carlos Ferrara Júnior. Carlos Ferrara Júnior foi meu professor na faculdade, é um grande professor e hoje ele vai falar conosco sobre educação superior, os desafios para uma boa formação. Professor Carlos Ferrara, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, muito bom estar aqui hoje com vocês no PodQuest do nosso querido amigo Tiago, da Cris. Obrigada. Tiago foi meu aluno, vejam que coisa, né? Uma honra para mim. Sim. Isso já faz... Para mim, uma grande honra, isso professor. Já faz aí uns 20 anos, hein, Tiago? Isso denuncia a idade, né? Pior do que a sua é a minha, Tiago, né? Mas é isso, estamos então felizes aqui hoje. Vamos falar um pouquinho sobre educação superior, desafios para uma boa formação. Quem são os profissionais que nós estamos jogando hoje no mercado, né? Sim. Então acho que será um papo bem interessante, atual e moderno. Exatamente, muito importante, né, Cris? Sim, sim. Estamos aqui, Cris Mota, nossa advogada, professora. Obrigado, Cris. Obrigada. Vamos mandar um abraço para equipe. Nossa equipe, para minha amiga querida que eu amo de paixão, a Cláudia Trajano. Cláudia, um beijão. Não posso errar que eu confundo, outro dia confundi, só que para descontar, o Flora também me chamou de Cristiane Monteiro, é Cristiane Mota. Eu vou descontar, Flora. Eu já chamo de Cris para não errar. Ainda bem que eu acertei. Pro Francisco e pro Flora. Exatamente, um um grande abraço, Francisco, Flora, o nosso time. Sim. Timaço, né? Sim, na verdade. Timaço. E a gente só aprende aqui. Ah, com certeza. Eu vou apresentar rapidamente o nosso convidado, um currículo bem curtinho aqui, mas de grande importância. O professor Carlos Ferrara, ele é advogado, é também cirurgião dentista, mestre em Direito e doutor em Bioética. E atualmente ele é pró-reitor acadêmico do Centro Universitário São Camilo, especialista em educação, né? Especialista. Já há anos, né, professor, que vem atuando em reitorias, pró-reitorias. Há anos. Veja, me formei como dentista e aí eu sou todo agitado, né, professor, né? Sempre eu falei, não dará certo isso. Tem que testemunhar. Então, obrigado. E vamos lá, então, fazer um outro curso. Bom, advogado, vou ser advogado, vou pro fórum, vou à delegacia com os delegados, não é? E aí, de repente, comecei a dar aulas e fui para a carreira acadêmica e virei aí diretor, reitor, pró-reitor, enfim, essa é a minha atuação hoje sempre no meio da educação. Bem dinâmico, né? Que ótimo. Professor, Carlos, é o seguinte, já há algum tempo se discute democratizar a educação. Então nós vemos que democratizou sim. Porém, eu vejo, fazendo uma análise hoje, que caiu um pouco a qualidade dos ensinos. Não só superior, como eu também dei aula em escola pública de filosofia para o ensino médio. Eu vejo como está ruim a educação. E muita militância também nas escolas. Você acha que a lei de diretrizes, né, e bases da educação, ela vem falar sobre isso para você melhorar o professor, né, para aperfeiçoar, para melhorar o ensino? Só que, apesar de ter a lei e toda essa democratização da educação, a gente democratizou muitos cursos. O único que eu acho que não democratizou ainda é a medicina, que é um curso ainda caro, o pessoal vai fazer medicina fora. Mas outros cursos ficou mais democrático. E é bacana isso. Mas houve uma queda, pelo que eu vejo, assim, na educação, no ensino. O que você acha sobre isso? Veja, democratizar, democratizou. Sim. Existem cursos para todos os bolsos, para todos os tipos, para todas as classes. Sim. Temos vários tipos de cursos, à distância, presencial, enfim. Isso realmente democratizou. Você disse que talvez a medicina não. Olha, hoje, com a lei do Mais Médicos e muitas ações judiciais, a cada semana, legal, se vocês acompanharem o Diário Oficial, toda sexta-feira sai publicado um novo curso de medicina. Né? Então, não sei também se a medicina será democratizada de alguma forma, barateando o valor da mensalidade, porque hoje um curso de medicina custa R$12 mil, sim, né? Sim. Mas isso é real que você disse. A qualidade, como está essa qualidade pensando em tantas ofertas, né? E existem, por exemplo, cursos de administração. Vamos pegar um curso fora do direito, a administração, vai de R$50 a, sei lá, 3 mil, 4 mil reais. GV um pouco mais. Eu tenho cursos de todos os valores, né? Então, aí a gente pode falar de uma forma muito própria. Talvez uma universidade em que o curso custa R$4 mil,
o professor é um. Sim. Aquela que custa R$50, tenha certeza que o professor será outro. Sim. E aí a qualidade como fica, né? Não estou falando que o de 50 é muito ruim, pelo contrário, só estou comentando que como que eu posso bancar um bom professor, que um bom professor custa caro, um bom médico custa caro, um bom advogado custa caro, se a mensalidade é de R$50, né? Então, e tem os custos da sem prostituição, dúvida, funcionário. sem dúvida. Mas eu acho que esse tema da democratização ele é importante ser ressaltado e até continuarmos no tratamento dele aqui, porque aqui eu faço uma lembrança do que o nosso diretor da universidade onde eu atuo como professor, o Dr. Dilcio, ele nas reuniões, sempre pedagógicas que ele tem conosco, nas reuniões, ele destaca uma questão, eu acho isso muito, muito certo, que são as boutiques da educação, ele usa essa expressão, as boutiques da educação, elas não transformam o país. Elas apenas renovam uma elite porque eles são filhos de pais que estudaram nessas mesmas boutiques. É verdade. Então ele fala da USP, ele fala da PUC, ele fala, por exemplo, da GV. Essas são grandes universidades, não há a menor dúvida, tem uma contribuição para a educação extremamente importante, mas elas não transformam o país. Elas apenas transformam, elas substituem uma elite que já estudou lá em tempos anteriores. E ele diz que são as universidades privadas e as universidades públicas, mas que estão espalhadas no Brasil, principalmente as universidades federais, que transformam o Brasil. Sem dúvida. Que fazem aquele que não teve educação superior ter o primeiro curso, a primeira geração familiar com o curso superior. Sim. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que a democratização, a qualidade é essencial, mas há necessidade de expansão. Veja, Thiago, né? É papel da universidade, o papel social da empresa, vamos por assim dizer, né? Inclusive da universidade, é exatamente esse. É formar bons profissionais, é trazer para a trabalhabilidade pessoas com muita capacidade. Então, eu tenho certeza absoluta que nós dependemos dessas universidades privadas. Eu atuo numa universidade privada e nós formamos por ano em torno de 1.500 pessoas, colocamos no mercado e a gente pensa muito hoje, uma boa universidade, não precisa ser uma boa universidade aquela que tem o maior valor, mas uma boa universidade aquela que forma bons profissionais, que transforma a sociedade, ela precisa colocar no mercado profissionais não pensando na sua empregabilidade. Ou seja, emprego, tudo bem, você pode até ser um advogado, por exemplo, como temos muitos hoje, trabalhando não na sua atividade, mas preparando os jovens, transformando a vida desses jovens na sua trabalhabilidade. É muito diferente. É muito diferente. São focos diferentes. Até mesmo para que possam ser empreendedores. Sem dúvida. Né? Para que possam buscar outros mercados. Está tão dinâmico, né? O mercado de trabalho hoje, são tantas as mudanças. E a trabalhabilidade eleva o cidadão, vamos por assim dizer. Porque eu me formo, veja, eu me formei como cirurgião dentista. Hoje, um cirurgião dentista ele tem que ter consultório, ele tem que ter um dinheiro, uma reserva para poder comprar os seus equipamentos. Será que ele vai ser, ou será um bom cirurgião dentista atuando como empregado? Será que ele quer ser empregado? Talvez ele tenha feito direito, não para ser empregado, mas para ser o dono do seu próprio escritório. Então, por essa razão, nós temos que ofertar a esses jovens a melhor trabalhabilidade. Perfeito, professor. E é sensacional isso. É a nossa missão enquanto educador. É verdade, é verdade. É isso que eu percebo como professor. Não, e pode democratizar a comunicação, a educação com um mínimo de qualidade. Sem dúvida. Né? O problema é que algumas decaiu muito, buscar, né? muito. Aí já avacalha, não dá. E o mercado virou predador, né? Porque você veja, pegando de novo o curso de administração, só para trazer como exemplo, R$50, o que paga o quê? Não paga a luz e a água, acho que da universidade. Eu estou imaginando, porque, né? R$50. Aproveitando, professor, o ensejo, então quais são esses principais desafios? O que o senhor consegue identificar nesse primeiro momento? Quais seriam esses principais desafios hoje para uma boa formação superior? Veja, nós temos que pensar que hoje o jovem entra na universidade todo ano, de forma assim muito genérica, com 17 anos. Então ele entra com 17 e eu tenho 59, 60, eu vou envelhecendo, o corpo docente, né, e a universidade vai envelhecendo, mas o jovem entra com 17 anos, todo ano. Então a cada ano muda os parâmetros. Neste ano ele entra com vontade de usar o Twitter, por exemplo, só para brincar com o X do ano passado. Quem entra agora já não tem o X por enquanto, então ele vai ter outros anseios, né? Isso é uma brincadeira, mas é só para
para entender. E nós temos que estar preparados para atender esse jovem. Porque, veja, muitos jovens entram na universidade e acabam desistindo. Por quê? Porque na nossa época, na época que você estudou, então, né, nossa senhora, melhor nem comentar, as aulas eram essencialmente giz e lousa. Eu me lembro, hoje eu não estou mais em sala de aula, até porque a minha atuação é uma outra área dentro da educação, mas eu colocava no quadro negro toda a matéria, os pontos principais, e aí eu discorria a respeito daquilo. E acho que todo mundo fazia dessa forma. Alguns usavam transparências, não tinha PowerPoint, sei lá se tinha, alguns usavam. Mudou muito. Mudou muito. Hoje o jovem não aguenta isso. O jovem hoje é dinâmico, o jovem é imediatista. Sim. Eu tenho um filho, né, que faz jornalismo, e ele fala, pai, 4 anos é muita coisa. Muita coisa. Por que é um curso de 1 ano, 2 anos eu que só? fiz 6 anos de direito. De direito, então, 6 anos. o jovem hoje é imediato, que é na hora, né? Não consegue esperar. Lançou o iPhone, nem sei que número, acho que 16, tá 16 agora. Então, lançou 16, ele já quer o 16. Calma, nem saiu na loja ainda o iPhone. Né? Então, qual é o grande desafio hoje? Um primeiro grande desafio, na minha concepção, por óbvio, enquanto educador, é atrair o jovem. Eu preciso atrair o jovem para o ensino de qualidade. Sim. Então eu preciso dar ferramentas para que ele queira estudar, fazer um curso superior. Sim. Porque senão ele vai falar, o fundador da Apple não fez faculdade. Para que preciso fazer uma universidade? Né? Então, veja, com universidade já é um campo difícil, sem talvez seja muito pior. A gente não pode mais nem falar que serve pelo menos para ficar na cela especial lá. Né? Nem isso, mas só para brincar. Mas, então, um grande desafio é cuidar do aluno, atrair o aluno. Um segundo desafio que a gente pode trazer aqui, eu acho, é formar o professor. Porque, veja, eu fui professor muitos anos, sou ainda, me considero professor, mas eu sou advogado. E o que eu aprendi, o que vocês dois aprenderam no curso de Direito para ser professor um dia? Não tiveram metodologia da didática do ensino, nós não tivemos essa formação. Então chega lá o advogado, vamos pensar no curso de Direito para dar aula. É um bico para ele. É um bico. Durante o dia ele é advogado, delegado, juiz e sei lá o que mais, e à noite ele vai lá e dá aula num curso de Direito. Ele não tem preparo, que didática ele tem, o que ele sabe, o que ele entende de educação, né? Ele não entende. Então, formar bons professores. Então, eu diria que, assim, para a gente começar a conversar, 2 grandes desafios. Atrair o aluno, atrair e reter, né, o aluno, e trazer esse professor para uma qualidade de ensino. Porque o professor, Tiago e Cris, ele fecha a porta da sala de aula, eu não sei o que ele faz lá dentro. E a didática, por exemplo, tem aluno que é sinestésico, tem aluno que é visual. Eu fiz uma pós em docência jurídica, tenho uns 2 anos que eu fiz essa pós, e falei, que bobagem, para dar aula só a sua experiência. Mas eu achei tão importante, porque eu aprendi técnicas né, da pedagogia, tem o aluno sinestésico, tem o visual, então você aprende de um jeito, o Thiago aprende de outro, então eu aprendi tantas coisas legais e é importante. Veja, eu me lembro quando eu era professor, até na época do Thiago, né? Ah, meu Deus do céu, minha idade, gente. Mas, enfim, eu me lembro que a primeira disciplina que me deram, quando eu ingressei numa universidade, acho que foi até a que ele estudou, foi a primeira, me deram prática forense trabalhista. E eu peguei, porque eu queria começar a dar aulas, enfim, peguei prática forense. Então, eu diria que eu fazia melhor, aquilo que eu melhor conseguia fazer. Mas eu nunca advoguei. Eu não advogava. Eu era cirurgião dentista. E eu atuava como advogado, assim, um divórcio aqui, um inventário ali, nada muito, né? E prática forense trabalhista. Eu dei 1 ano e cheguei pro então diretor, à época, e falei, não posso dar essa disciplina. Eu não tenho essa prática. Como eu sei fazer a petição, fiz o exame de ordem, passei, eu sei fazer tudo isso. Mas como que eu vou ensinar macetes da prática jurídica? Eu não sei, não estou lá, não estou no fórum. Ô, professor, mas vendo assim a sua dinâmica, vejo que você... Eu também sou muito assim, porque eu faço várias coisas. Você é meio doida, mas eu sou assim, dinâmica. O que você gosta mais da sua paixão? Dar aula? Docência, é isso? Então, sempre gostei de dar aulas. Legal. É uma paixão assim que parece que o bichinho morde. É verdade. Não larga. É igual comunicação. É igual quando comunicação. Ela te pica. Então hoje, né, na verdade, eu fui para a área de gestão, fui fazer administração para poder entender o que é essa gestão, porque senão eu só entenderia o balanço, deu azul ou deu vermelho. E não é isso que eu preciso saber, preciso de muitas outras ferramentas. Então eu dou muita palestra, falo muita... Eu adoro treinar jovens para a liderança. O jovem tem que ser líder, tem que saber liderança. Então eu faço muito isso hoje, né?
a minha experiência docente até chega a ser curioso. Eu antes de dar aula, eu fiz a pós-graduação, e na pós-graduação eu tive um módulo sobre didática superior, em metodologia, didática superior, mas eu já tinha dado aula em cursinho. Então. E no cursinho você aprende uma pegada Diferente. de você resumir conteúdo, Enxugar. tornar aquilo que é complexo em algo mais simplificado, e velocidade de aula, tempo de aula, né? De aula. Então, a minha experiência docente inicial foi com cursinho. E eu permaneci em cursinho até 2017, 2018. Cursinho preparatório para OAB. Para concursos públicos. Ou para Legal. Concurso público e OAB. E depois eu entrei na faculdade. Na faculdade desde 2011. Então eu estou já há 13 anos em aula em universidade. E aí eu consegui trazer um pouquinho desse tempo diferente de aula. Mas a prática ela é muito importante. Importante, Mas eu Tem que concordo, conhecer tem que Sim. haver. Tem que haver essa técnica. capacitação. Não, eu Tem que até ter achei, técnica. falei, uma pós em docência jurídica é bobagem. Mas não é Mas não eu já é, dava aula, mas muito aí, importante. aí quando eu falei, gente, que legal, olha isso, olha aquilo. Isso é muito Muito importante. importante. Cris, você sabe, imagina lá, fazer uma pergunta de prova. Hoje, se eu fizer uma pergunta de prova, o que diz o artigo 482 da CLT? Sim. Ele vai ter que saber de cor. Para Sim. que o menino, hoje em dia, tem que saber de cor? O artigo está na lei, Você tem tá que no saber código. interpretar. Interpretar. Então, eu tenho que saber fazer uma boa pergunta. Sim. Não tem E dúvida. temos lá a aula para fazer perguntas. Professor, eu estava ontem no Congresso de Educação Financeira do meu querido amigo Reinaldo Domingos, que esteve aqui. Esteve aqui. Reinaldo Domingos? É, PhD Educação Financeira. Governador do Rotary, E- meu e- companheiro Rotary. Exatamente. Gente, que Aliás, ele coincidência. esteve aqui, Ah. e Meu nos amigo. bastidores nós conversamos e nós falamos que um dos próximos Sim. convidados era o senhor. Ele falou, Olha, Ferrara, conheço. Meu amigo meu, E somos gente também boníssima. confrades numa academia de letras. Eu pertenço a duas legal. academias de letras. Olha e que ele é coincidência, confrade. um grande amigo meu. E aí ontem, lá no evento, tinha vários profissionais da saúde, de psiquiatra. E uma das questões, assim, pessoas que já moraram fora e que hoje, o que eles falam? Na educação, começou a questão da conectividade, todo mundo, as escolas baniram muito, tudo conectado, computador. Só que o que estava acontecendo? As crianças, eles começaram, ontem falaram isso lá, começaram a observar que as crianças já não sabem muito escrever, não tem raciocínio, porque tudo você faz ali, a conta no celular, ou no tablet ou no computador. Então, até essas que saíram na frente com a tecnologia, essas grandes, né, universidades, escolas de outros países, e países muito mais desenvolvidos, eles estão um pouco voltando, voltando para essa questão de, não, que você tem que aprender a ler, escrever, Ler no papel, porque estão escrever. perdendo raciocínio. Houve esse movimento, salvo engano, na Suécia e na Finlândia. Finlândia. Isso. E a Estônia também, porque são É. 3 países, Estônia, Suécia e Finlândia, 3 países de avanço significativo na educação, né? Sem sombra E de dúvida. precisamos disso, Sim. né? Temos que treinar esses Sim, jovens. sim. Nós mesmos, né? Sim. Nós mesmos, a gente está com o Sim. celular 24 horas, Sim. né? Por dia. Ô, professor, eu dei aula há 2 anos atrás na escola pública, no ensino médio de filosofia. Assim, é muito triste, um aluno de 8ª série, terceiro colegial, que é o ensino agora... Não é mais o colegial que a gente ensino fala. médio. Ensino médio, É. é. Colegial é da minha época. É. Fundamental e... Sim. Fundamental Ensino 1, médio. 2 e ensino médio. Ele não sabe. Assim, é 2 parágrafos. Eu falei, gente, isso não é redação. Eles E são eu ficava hoje- se matando, falei, vocês têm que aprender a escrever. Aí eu perguntava, o que vocês querem ser? Aí, eu quero ser influencer, youtuber, jogador de futebol. Tudo bem, um ou outro vai ser, mas assim, gente tem que aprender a escrever. Se você for um caminhoneiro, se você for fazer um frete para alguém, você vai ter que fazer um e-mail, por exemplo, ou escrever. Então você tem que saber. Então é muito triste como está a educação hoje, educação básica. Mais de 40% dos jovens brasileiros entram na universidade como analfabetos funcionais. Sim. Ou seja, aprendeu, passou, terminou o ensino Sim. médio, mas é um analfabeto funcional, ou seja, não consegue interpretar o texto, não consegue redigir uma redação, por Sim, exemplo. Sim. Esse é um desafio, né? Sim, É um e assim, Esse- Tiago, e alunos inteligentíssimos. Sim, com Tinham, enorme capacidade, sim, né? e assim, não é porque era escola, bairro, Visionários, periferia, não. não, Visionários, sim, mas- lá tinha influência, pessoas assim. Tem um aluno lá que ele chegava para você, tudo ele te ensina sobre educação financeira, sobre. Assim, sozinho. Pessoas inteligentíssimas. Só que, por um outro lado, uma deficiência enorme de fazer um texto. De interpretar um texto. Isso E é uma hoje, realidade. né? Sim. Não sei se vocês abordariam isso, mas hoje, Vamos. com as novas tecnologias, por exemplo, a inteligência artificial, Sim. o tal do chat GPT ou qualquer outra Sim. ferramenta, né?
E aí eu percebo que tem escolas até que proíbem o uso de inteligência artificial. Não Sim. pode ter o chat GPT. Mas veja, o que adianta? Eu tenho aqui, proíbo, mas na casa dele ele tem. Sim. Então nós temos que saber até como Esse é- aproveitar essa Esse é um questionamento, ferramenta. professor. Já aproveitando aqui, É. esse era um dos Sim. nossos questionamentos. Não, muito pelo contrário. Já introduzi o tema. Como nós, professores, atuarmos nisso, sobre esse aspecto? Teve uma coluna na Folha, me fugiu o nome agora do colunista, que o título era justamente esse: professores, deixem os alunos usar lógico. o chat GPT. Sem dúvida. Então, o colunista ele falava exatamente sobre essa questão, porque é uma realidade. Sem dúvida. É uma realidade da qual nós não temos como fugir. Sim, Tá? sim. Então, é saber como utilizar essas ferramentas para a educação. E no nosso caso aqui, o foco Sim. da nossa conversa é a educação superior. Superior. Como nós usarmos essas tecnologias? Aproveitando, já trazendo também a questão, professor, se possível, das aulas online, do ensino à distância. Então, vamos Como lá. nós usarmos essas ferramentas Então veja, em favor né? da educação? Vamos imaginar, sai um pouco do direito, pensar um curso de medicina. Só para Sim. contar uma historinha. Sim. Acho que na vida a gente tem que contar historinha. Sim, sim. O médico, para se formar, o menino para se formar precisa de um médico ensinando. Sim. Aí eu contrato um médico no mercado, nós temos lá um curso de medicina, contrato um médico que está acostumado a ganhar no seu consultório numa manhã de consulta, sei lá, 10 mil reais, não sei, estou falando valores aqui, e ele vai lá para a minha universidade para ganhar muito menos. Você é professor, você sabe. Ótimo. Então ele está lá. E aí ele não sabe dar aula, ele não sabe nem o que é, com todo respeito, falando médico, mas pode ser um médico, dentista, advogado, fisioterapeuta. Sim. O que é esse chat GPT? O que é essa inteligência artificial? Ou seja, ele ouviu falar, leu na revista que está na recepção do consultório, não estou menosprezando, eu só estou querendo dizer que o dia a dia dele, ele está focado na doença lá, naquilo Sim, que ele vai sim. desenvolver. Então nós temos que, enquanto universidade, formá-lo. Eu tenho que ensinar para ele o que é essa inteligência artificial. Sim. Então, para além de ensinar o que é e como que posso utilizar isso, eu tenho que ensiná-lo a tirar o melhor proveito da inteligência artificial. Sim. Porque ela está aí hoje. Banir não tem como. Não tem como, Não tem como. porque se eu tirar do uso dentro da universidade, vai usar, o menino vai usar eu sempre falo menino, mas assim, Sim. o aluno vai usar na sua casa. Sim, sim. Então eu tenho que ensinar o professor a tirar o melhor proveito. Eu sempre dou um exemplo. Às vezes você escreve um e-mail com uma raiva, assim, com fígado. Eu não sei se já passaram por isso. Acontece, todos Não, nós. e a palavra escrita soa frio. Eu sempre, quando eu Soa escrevo frio. um texto, eu ponho kkkk. Por quê? Pra pessoa ver que eu não tô brava. bravo. Porque Então, soa frio. Aí você pode mandar, por que não mandar lá para o chat Sim. GPT e falar, faça desse meu texto um texto mais agradável, por exemplo. Sim. Verdade. O conceito está lá. Agora, o que a gente não pode deixar de entender é que temos que ter a alma humana ao lado dessa inteligência artificial, porque ela não vai fazer tudo por nós. Sim. Então ninguém vai perder o emprego. O professor tem medo de perder o emprego. Agora o EAD, então vamos falar do EAD. Agora o EAD, não vou mais dar aula, tá tudo gravado. Mas vamos pegar o curso de direito. Uma ou outra disciplina gravada. Sim. Legislação muda. Muda. Todo Constantemente. dia. Sim. Todo sim. dia, então todo dia tem que atualizar, todo dia eu vou precisar do professor, eu vou precisar do tutor, do conteudista, né? Então, Dos casos vejam, práticos, de fazer casos práticos, simulados. Muda, senão a gente vai ficar no... Abrem-se outras portas, né? senão a gente vai ficar naquele, um outro olhar. como que era? Mévio, Tício, não tinha? Eram esses ainda? São Eram esses esses, ainda? Ainda existe. Ainda existe, ainda existe. Eu fui aluno na mesma universidade que você, eu fiz direito lá, e eu tive aula com o Marlon, um professor chamado Marlon, antigo, deve ser lá, nem lembro, acho que ele era delegado também, se não me engano, não me lembro. E ele usava Mévio e Tísio, sei lá. Tiago, você usa isso aí? Aquele- Não, eu não uso. Mudaram. Muda, Eu mas não uso. moderno. Hoje ele põe Ferrari e crise. Ah, ainda bem. Professor, deixa eu te falar uma questão aqui muito polêmica, aconteceu até com uma pessoa conhecida minha agora em janeiro. Ela foi ter um filho numa escola, numa escola. Como você é da saúde, eu vou perguntar, que acho que é importante, a violência obstétrica, que acontece Violência muito. obstétrica. Ela foi ter um filho no hospital municipal, São Bernardo, e o que aconteceu? Passou da hora, porque não queriam fazer o parto normal. E a criança nasceu com a E isso acontece muito. O Dr. Flávio e o Dr. Red esteve aqui, a gente comentou sobre isso. É muito triste. É um problema grave, que eu acho que é até político, institucional, porque quem pode pagar não vai ter esse problema. Vai lá E fazer a pessoa que vai... cesariana e tal. então, assim, eles fazem isso para não ter o custo
da cesariana, é isso, na prática? Por quê? Porque isso é um absurdo. Na verdade, né, assim, não sou médico Sim. e tal, mas, na verdade, o parto normal deve ser o prioritário, eu acho, né? Sim, Não pelo sim, custo, na minha sim. concepção, mas porque é o método mais tradicional, Sim, né? sim. É que, às vezes, talvez a grande demanda do SUS, né? Sim, sim. Faz com que essa fila demore para andar, né? Sim, Vamos sim, dizer, né? sim. A gente escuta, tem gente que está na fila para fazer uma cirurgia de catarata há Sim, 5 sim, anos, né? sim. A minha mãe, por exemplo, tem 97 anos, fez e ela Sim. tem plano, eu pude Sim. proporcionar a Sim. ela uma cirurgia, né, de alguma Sim. forma urgente. Mas, e aí, colocando um gancho na sua pergunta, aí essa criança nasce com algum probleminha, Sim. alguma deficiência, e ela vai crescer. E ela pode estudar? Será que a gente consegue incluí-la num Essa- colégio? Esse é professor, um outro tema um aqui que outro eu também já tema. ia perguntar. A questão da inclusão. Da inclusão. Então, mas da deixa eu dizer, educação. eu tenho uma irmã de criação que tem síndrome de Down, a Heloísa. O que acontece? Nós fizemos a inclusão, só que, na verdade, é para inglês ver. Porque eu entendo o professor, e eu sou muito justa. Como que o professor ele vai dar aula numa escola pública, ela foi para uma escola pública, como que ele vai dar aula para uma criança e dar atenção? Porque a psicologia é diferente, a gente aprendeu a Que lidar. formação ele tem? Ele não pra tem isso? formação e são muitas crianças. Então, para o professor é muito difícil. Então, não adianta você, eu vou incluir o filho. Tá bom. A Heloísa, o que aconteceu com ela? Ela aprendeu a lidar assim com as pessoas, ela ficou mais assim comportada. No começo ela bagunçava muito, né? Ela riscava o caderno de todo mundo. Ela aprendeu, ela sentiu ali. A educação mas transformou de alguma mas forma. não aprendeu, viu? Ela Tudo não bem. aprendeu a ler e escrever. Mas Então, ela se socializou, né? e só isso, mas não conseguiu aprender. Então é uma questão assim polêmica até. Não, é complexa. É Eu complexa. lembro a minha época de estudante de ensino fundamental, isso já há muitos anos atrás, eu estudava numa escola que era a única da região toda, no meu caso da Zona Norte de São Paulo, era a única da região que tinha que recebia alunos com deficiências. Entendi. E alunos de diferentes deficiências. O problema é que na época a política era de não inclusão. De não inclusão. Era salas separadas. Isso. E Pior. ficava. Não, e era até uma questão de exclusão mesmo. Não era só uma política de não inclusão, era uma política que acabava excluindo, porque era uma sala que eles entravam em horário diferente, saíam em horário diferente, o recreio era em horário diferente, e ali nós tínhamos pessoas com deficiência intelectual, tinha pessoas com física, deficiências também. físicas, tudo misturado e sem um olhar de inclusão e um olhar educacional voltado às necessidades individuais de cada uma. Acredito, Aí depois essa política ela foi Foi mudando. mudando. Sim, Tá? Eu sim. também, eu tenho uma filha autista, então eu também tenho um pouco de conhecimento Sim, nessa área sim. e é uma grande Sim, dificuldade. dificuldade. É uma grande Uma dificuldade. filha autista, tenho certeza absoluta, não sei qual é o grau, enfim, mas ela chegará à universidade. Não, sim. E aí, qual é o meu papel enquanto Sim. educador e dirigente de uma universidade? Eu tenho, porque hoje, falando do autista, mas Sim. eu estou falando do deficiente físico, Sim, sim. aquele Sim. que tem uma deficiência intelectual, mas de diversas diversidades. Diversas diversidades ficou horrível. De muitas diversidades. Ou seja, eu tenho o trans, o homem trans, a mulher Sim. trans, Sim. eu tenho o católico, eu tenho o protestante, eu Sim. tenho o de direita e o de esquerda, Sim. só para brincar com Eu as já- eleições. eu, como professor, desculpa interromper, professor, Imagina. eu dei aula para alunos trans, eu dei aula para alunos com autismo, eu dei aula para alunos com síndrome de Down, isso em faculdade. Em faculdade. E dei aula também para muçulmano. Nós tínhamos uma aluna muçulmana, Sim. entendeu? Com todos os costumes próprios da religião, os horários, né, a forma, a vestimenta, Sim. tudo. E eu tive todas essas experiências. Então, e isso é isso. fantástico. E aí, Sim. o que a universidade Essa tem que fazer, por possibilidade. exemplo, lá eu dirijo a São Camilo, né? Como eu disse no início, aliás, você que disse e tal, mas enfim, fazendo a propaganda da nossa universidade, mas nós tivemos que criar um núcleo de acessibilidade. Ou seja, eu tenho lá Exatamente. profissionais, psicólogo, fono, enfim, tem um grupo de pessoas que me auxiliam na condução da formação dessa pessoa. Então, vem lá por exemplo, que tem deficiência visual, vamos Sim. dizer Sim. assim, eu tenho que entender, e o meu professor tem que entender que a letra da prova tem que ser maior. Ou que tem que ter o Sim. teclado lá que faz. O Sim, computador o computador. tem um Sim. nome. Eu dei Sim. aula para um aluno Sim. com deficiência visual. Por a exemplo, prova dele era no computador. No computador. na sala. E aí o professor tem que incluir. Mas para isso, olha lá quando eu falei do desafio, eu também tenho que ensinar esse professor o a lidar com preparo. isso. Preparar o Exatamente. professor. Sim, sim. Prepara. Sim. E aí você sabe, eu criei eu não, né? Na verdade, o meu time, né? Eu
falo eu, mas a universidade, nós criamos um MBA, 2, para dizer a verdade, mas um exclusivo para médicos. Formação docente, né? Chamava Educação em Saúde, enfim. Perfeito. E aí, eu abri as inscrições, dei de forma gratuita, nós temos lá 250 professores só do curso de medicina, é um curso muito grande. E aí eu olhava as matrículas, 12 matriculados, 13, eu falei, gente, 250, não é possível que eu estou dando de graça o curso. 12, 15, 16, aí que fiz eu? Me matriculei e coloquei na internet, coloquei, sei lá, no Instagram, no LinkedIn, agora eu vou fazer uma nova pós, e fiz, terminei, concluí, tenho o certificado, vou aprender a dar aula como profissional da saúde, enfim, porque eu sou cirurgião dentista. Bom, a turma fechou com 120 pessoas. Por quê? Porque o pró-reitor está indo, eu acho que eu vou ter que fazer esse curso. E o curso era aos sábados, e assim, coitadinho daqueles médicos, todos sábados. E eu também, você acha? Você abrir no direito, gratuito, eu tô em todos. Você pode Então, avisar para nós, que eu adoro não, aprender. mas aí, você acha, todo sábado, aquele bando de médicos ali estudando, foi tão bacana, no começo assim, até eu, ai meu Deus, por que eu me meti nessa todo sábado, eu já sou velho, vamos lá, mas fiz. Mas aí a gente percebeu que eu também tinha que criar um outro MBA para separar o médico nessa situação, porque o médico não tem formação nenhuma pedagógica. Sim. Já quem faz pedagogia, enfim, Sim, outros cursos, sim. lógico. E aí nós criamos um outro MBA para os demais profissionais. Vamos Legal. ensinar todos a dar aula, a Sim. fazer questões de prova, a saber corrigir a Sim, prova, a sim. entender o raciocínio do aluno, porque às Sim. vezes ele escreve e ele queria escrever amor, mas assim, entenda o que ele quis dizer, né? O verdade. contexto não é a palavra só, né? verdade. É verdade. Isso aí Professor, já que você é cirurgião dentista, né? Uma coisa importante, dá uma dica aí para os... Sou formado, tenho diploma, mas... Né, mas dá a dica pro pessoal, porque é muito importante Tô até com fazer medo agora, uma ficha de anamnese, por Oh. exemplo, uma clínica, aquele termo de consentimento, porque às vezes até hoje é mentira. Tipo, eu fui uma clínica de estética, o paciente mente às vezes. Sem Ele dúvida. quer fazer o procedimento, ele mente. Como você atua na área da saúde, é muito importante. Porque isso vai desaguar depois uma questão judicial e muitas vezes o médico não é culpado, às vezes é uma questão do hospital e vice-versa. Então nós temos que olhar os dois lados. Sempre então, os dois lados. para ele se proteger, o dentista, o veterinário, Fisioterapeuta, o nutricionista. é muito importante Sim. ter essa ficha Sim, de consentimento. deixar claro, por exemplo, para o nutricionista, você não vai emagrecer o seu cliente, sei lá, o seu paciente. Sim. Você vai dar subsídios para ele poder desenvolver a sua metodologia de emagrecimento. Você dá o conceito, olha, não misture isso com aquilo, sei lá, né? Aí o nutricionista tem a ciência do alimento na ponta da língua, mas você não pode garantir que ele vai emagrecer. Sim. Imagina, não pode. Então, e aí, se você garantiu e ele não emagreceu, ele vem e entra com uma ação contra você. Ou Sim. seja, nós temos que formar esses jovens meninos Sim. hoje e até os professores no direito. Sim. Eu tenho que ensinar legislação para essa turma. E Sim. hoje tem um aspecto Sim. importante que é a Lei Geral de Proteção de Sim. Dados. Sim, o né? LGPD, nossa. Que é vital, né? Em Na relação minha- ao veja. tratamento Sim. desses dados. Na época em proteção que desses certamente dados. você estudou, Sim. talvez Sim. você, Eu tenho só 15 anos. Então, mas na época que nós estudamos, eu lembro quando eu fiz odontologia, o professor colava na parede, assim, o nome com as notas de todo mundo. A gente ia Nome lá com a olhar. nota, olhava a nota. A gente ia olhar a nota. Aí depois, não vamos Eu colocar também, o nome, vamos pôr o RA. Mas aí a turma fala, o RA do Thiago e afinal o X. Todo mundo vai, entendeu? Vai ver a nota. Imagina Vira hoje, com a piada. LGPD, eu posso fazer isso? Imagina. Não Não pode. posso. Não, Você sabe que eu tive um caso, falando já da LGPD Sim, e à tal, vontade, né? professor. A nossa advogada, apesar de ser advogada, eu tenho uma advogada lá, um Sim, grupo de tem um corpo advogados, jurídico, é sensacional, doutora Juliana, um abraço para a senhora. E aí veio uma mãe falar, eu estou muito preocupada, meu filho se formaria agora em dezembro, ele não me manda o convite, está acontecendo alguma coisa com meu filho? E aí, medicina. 12 mil por mês, sei lá, 11 e pouco. Eu falei, é que ainda não saiu, talvez a data da colação, eu nem sei, preciso olhar aqui o calendário, sei lá, né, que eu respondi. Aí eu falei, então, pago direitinho o curso, tá tudo certo, ele tá terminando o curso. Aí, enquanto ele ia falando, eu fui abrindo a minha plataforma, nós temos o TOTOS lá, uma ferramenta da classe, enfim, né, e fui olhando, ele não estudava lá há 3 anos. Ou seja, Meu Deus. há 3 anos ele não se rematriculava, ele parou no 3º ano da graduação. E a mãe achando que ele ia se formar, veio lá do Mato Grosso e tal. E aí foi, e aí ela começou, e ela falou, mas veja, coitado, ele está sempre cansado, diz que é muito puxado o curso.
Então, aí eu comecei a ficar com uma dor. E assim, ele é maior de idade. Eu tenho Sim. que tratar essas questões com ele, não com a mãe. Sim, sim. Exatamente. Mas chegou uma hora que eu falei, minha senhora, eu furei todas como advogada, a minha advogada lá, ela queria me matar, porque eu contei pra ela, eu falei, acho que eu vou sofrer uma ação agora. Eu contei tudo, falei, olha, veja, não posso falar, mas seu filho tá te enganando há 3 anos. Meu Deus. A mulher acabou a vida dela ali. Imagino. Você imagina a cena? Imagino, nossa. E aí a LGPD, imagina, não posso, mas eu acabei. Aí ele foi, falei, o juiz vai me perdoar, tenho certeza que ninguém vai me. Sim, Porque, imagina um menino enganando a mãe 3 anos. Meu Deus do Mas céu. quem é esse menino, né? Que formação ele teve? E talvez nós, enquanto educadores, a nossa universidade não conseguiu transformá-lo. Sim. Não conseguimos É, transformá-lo. não conseguiu reter o aluno ali, Reter né? o aluno. De alguma forma. De alguma forma. Mas- Porque o papel do educador, você professor, você professor de filosofia e sei lá o que mais, o nosso papel, Sim. para além de ensinar a técnica, lógico, você tem que ser o melhor professor de direito penal, que eu nem sei o que é isso. Sim. Tem código ainda de direito penal? Tem. Tem que reformular umas coisas, mas ainda tem. Então, mas para além da técnica, né, lá dos Sim. artigos e tudo, né, o que é crime e o que não é crime, você tem que inspirar e transformar esse jovem. Então, tenho Exatamente. certeza que você chega, vou falar do Tiago, porque Sim. eu conheço mais, você chega lá na classe e fala, fiz direito, passei no exame de ordem, depois passei num concurso para delegado. Isso é uma inspiração. Sim. E o menino vai seguir o seu exemplo. Sim, E aí, sim. aí não pode ficar publicando, vou votar no A ou no B, porque aí talvez Sim. você quebre essa inspiração, né? Uma Sim. brincadeira Exato, que não, mas que é nós verdade. somos formadores de opinião. Somos. Sim. Formador de Somos. opinião. Essa questão é importante Sim, ressaltar. Eu vejo que, obviamente, que eu sou muito feliz como delegado de polícia e amo a minha profissão, sou muito feliz em tudo que eu faço dentro da área do direito. Mas eu me encontro realmente na docência. Na sala de aula. Entendeu? O meu grande prazer da vida é dar aula. Obviamente, os meus momentos familiares, Sem minha dúvida. esposa, minha filha, tudo, mas para mim, o grande momento da minha vida é dar aula. É onde a gente... Entendeu? a gente Profissionalmente falando, isso. é onde eu me realizo. E a gente transforma vidas, né? Com certeza. Nós, como professores, o professor Inspiramos Ferrara e foi um que me transformamos. inspirou, né? Sim, Nossa, sim. ficou... Sim. Foi uma inspiração. Nós Sempre inspiramos e transformamos, foi. é Professor, isso. Sim. professor Ferrara, professor Edilson Edilson, Freire. meu colega de Edilson turma. Freire, grande professor. Sérgio Gabriel, meu colega de excepcional. turma. Márcio Cândido. Márcio Cândido, um grande amigo que depois tive o prazer de dar aula junto com ele. E Simone Lamberti teve com Também, ela? com Minha Simone colega Lamberti. de turma. Olha Legal. só, minha Que turma, turma, acho hein? que nós levamos um 6 para lá. Leone, lembra dela? Lembro. Grande Direito de professores. família, lá sei o Grande que ela professores. dava. Nossa, não sei nem o que é isso. Maravilhoso, professor. Do direito eu não sei mais nada, gente. Professor, eu queria só fazer uma pergunta agora, que já que o professor ficou como reitor, né? Está como reitor desde 2012, né? Sou pró-reitor acadêmico. Pró-reitor isso. acadêmico. Como que foi o desafio da Covid-19 Verdade. na educação superior e principalmente na área de saúde? Na né? área de saúde. Veja, a São Camilo tem lá todos os nossos, 90% dos nossos alunos estudam cursos na área da saúde. E eu tenho alguns alunos que fazem gestão. Então eu tenho gestão e saúde e uma turma de pedagogia, né? Um curso de pedagogia que é tímido ainda. Enfim, esse é o nosso público. Covid, todo mundo em casa, tudo parado, e curso da saúde é 100% presencial, Sim, né? Eu tenho, sim. os alunos têm que ir lá, têm que ir no laboratório, talvez uma aula, sei lá, eu brinco sempre, e isso não é um desrespeito a nada, mas talvez, sei lá, ensinar filosofia, eu posso ensinar online, talvez, dá para... Agora, como que eu vou ensinar anatomia? Ele tem que olhar o cadáver, ele tem que olhar Sim. lá, Exatamente. todo mundo em casa. Bom, ficamos a primeira semana todos ali perdidos. Eu fiquei perdido. Assim, trabalho com isso há anos. O que eu faço? E aí foi aquele mês de final de março e o mês de abril, uma loucura. Eu fiquei desgastado. E o medo de pegar doença. Minha mãe com 90, hoje 97, minha sogra com 100, morreu com 101. Você imagina, tudo lá perto de mim. E a faculdade, enfim, os alunos cobrando, porque agora tem que pagar menos, não tem aula, sabe aquela coisa, né? E eu preciso da mensalidade. Sim. Bom, e aí a gente fui aprendendo. Eu tenho uma professora, olha que coincidência, ela me deu aula no primário, quando eu fiz o segundo ano. Que legal. E hoje ela é professora de antropologia dos cursos na universidade que eu dirijo. Então, Nossa.
E ela é paraninfa todos os anos, aclamada, professora homenageada. Ela um dia me ligou, professor, desculpa, tal, eu não sei dar aula, eu não sei ficar sentado, porque aí a gente abriu o Teams, o Zoom, enfim, a gente foi testando ferramentas e ficamos com o Teams. Eu não sei dar aula, eu tenho que ficar sentada, eu não consigo, eles não abrem a câmera, eu vou pedir demissão. Falei, imagina, não vai pedir demissão. A gente foi lá, fizemos um acolhimento, porque as pessoas não sabiam dar aula. Imagina eu aqui, eu estou aqui sentado, mas eu estou andando aqui, não sei se... porque é o jeito, né? Mas foi um desafio. E aí, a gente, logo depois que pudemos fazer algumas questões presenciais, eu podia, vamos supor, o meu laboratório, 50 pessoas aprendendo anatomia, eu tinha que pôr só, sei lá, 15, porque tinha que reduzir o número. O que eu tive que fazer? Eu abri, como tinha os hospitais de campanha, pegamos a ideia, eu abri laboratórios de campanha, ou seja, eu fiz 3. Claro que dividindo as coisas, muito sem tanta infraestrutura, mas eu fiz laboratórios, porque não precisava da sala de aula, estava em casa. Em todas as salas de aula, ali em muitas, eu fiz os chamados laboratórios de campanha. Foi o nome que nós demos. Que beleza. E fizemos então, isso o meu time lá, que é fenomenal. E a gente foi trabalhando dessa forma. Então, os alunos vinham de 10 em 10, demorou mais, sabe aquela coisa de... eram aulas, até os professores tinham medo. Muitos, eu tenho professores, assim, o nosso turnover lá é muito baixo. Então, tem professores antigos de casa, com muita idade, muito bons, também tinham medo, por óbvio que tinham medo. Então, a gente fez algum critério, pessoas mais idosas não, pessoas com comorbidades, né? Tinha lá, enfim, diabéticos, aquela coisa toda que, né? Não gosto nem de lembrar desse período, mas nós fizemos aí várias trilhas para poder formar bem esses alunos, né? E quando voltamos, a gente deu alguns cursos, né? Demos cursos de reciclagem, porque... olha só, o desafio do educador, né, você lá, professor, para além de formar bem o aluno na técnica, formar bem o aluno para a sua trabalhabilidade, como eu disse aqui hoje, nós temos que pensar também nos rankings. Eu tenho que formar um aluno para o Enem, aliás, o ENAD, perdão, o ENAD. Eu tenho que formar para o exame de ordem, eu tenho que formar para a prova do CRM, de residência, eu tenho que formar para outras questões que vão extrapolam a boa formação. Exato. Porque, por exemplo, o exame de ordem é um exame que você tem que... Ave Maria, não sei, eu não passaria hoje no exame de ordem. Professor, uma outra questão que, além da questão técnica que nós vemos do profissional hoje, a questão ética dos profissionais é muito importante. Né? Eu vejo, por exemplo, eu sou relatora do Tribunal de Ética da OAB. E aí, o que acontece? Eu aprendo muito, para mim é uma escola aquilo. Para minha vida profissional e pessoal. E eu vejo que, às vezes, não adianta você ser o mais inteligente, mas e a ética? Né? Isso na medicina, isso no direito, em todas as profissões. O caráter, a ética, isso é importantíssimo. Né? Assim, por exemplo, advogados que pegam o dinheiro do cliente, terrível. Ou médico, enfim. Então, assim, acho que a formação ética é muito importante. E eu vejo, por exemplo, no direito, muitos estudam a ética só para passar na prova. Sim, tenho certeza. E na vida? Porque eu não sei, né? Cada um tem uma formação, uma religião, mas eu penso na vida além... Assim, a gente tem que pensar o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Exato. Não é só eu ser boa naquilo, mas e o mínimo de ética? Não é só ganhar dinheiro a qualquer custo. Veja, a minha formação doutoral é em bioética, então a ética da vida e, de alguma forma, uma ética mais global. Então, o que nós, enquanto pró-reitor da universidade, a gente tem algumas possibilidades, a gente instituiu algumas disciplinas obrigatórias. Então, por exemplo, bioética é uma disciplina obrigatória, então vai para além da deontologia. Estudar o código de ética do advogado. Ok, tem isso, mas eu dou outras questões, né? As questões bioéticas para que o menino possa se formar. Empreendedorismo, ou seja, eu vou formando e transformando a vida desse menino, né? A bioética, ou seja, a ética... Importantíssimo. Nossa, e a gente tem, eu lá tenho critérios muito rígidos, e assim, é uma escola de padres, né? Uma universidade católica, critérios muito rígidos, infrações éticas. Então, por exemplo... recentemente, um aluno num campo de estágio quis ir embora mais cedo e se ele passasse o crachá, marcaria que ele saiu, sei lá, 1 hora antes. Não sei quanto tempo, não me lembro. Ele pulou a catraca e alegou no dia seguinte que ele esqueceu de passar o crachá. Tranquilo, esqueceu, a gente esquece mesmo, sem problema. Só que veio uma denúncia, ele pulou a catraca.
Ah, eu fui ver na câmera, porque aí eu pedi a câmera. Sim. Pulou a catraca. Ah, vai levar suspensão, vem aqui que você... Mas eu vendo sempre caro, sabe? Porque dá uma suspensão, eu dou papel, ele assina, vai embora e compra a suspensão. Sim. Não, eu ponho na minha sala, vamos conversar. Tem que aprender, não pode fazer isso. Você vai enganar o seu paciente. Sim. Você tá vendo, ele era, acho que é fisioterapia, você tá vendo que ele não vai conseguir andar, como que você vai fazer um tratamento, você vai falar, o senhor vai andar. Não, fale a verdade, Exatamente. talvez melhore a sua caminhada, enfim, né? Aí tem que ver as questões fisioterapêuticas. Com E também certeza. acho que a questão de humanizar assim, a medicina. Existem médicos fantásticos, mas tem médicos que você vai numa consulta, ele não olha no seu rosto. Nossa, na última... Humanizar, né? Eu acho que tem que... Na última colação de grau, eu tinha assistido um filme, que eu não vou lembrar o nome, e eu peguei uma frase do filme e falei exatamente isso. Falei, imagine você na UTI, você é médico de UTI, intensivista, e na UTI, possivelmente muitos estão lá em cuidados paliativos, talvez no final de vida, e você está lá. E a família não está lá fora, é época de Covid. A família não entrava, é época de Exatamente. Covid. E aí o paciente vem a óbito e você vai lá contar para a família. Ah, o paciente do leito 12 era o seu marido, ele morreu. Sei lá como que você vai contar. Sim. Aí você tem que falar diferente. Você fala, estava com seu marido no momento em que ele partiu. Nossa, eu pude segurar na mão dele, eu vi que os olhos dele eram verdes, por exemplo, né, olhando o olho do Tiago, assim, dizendo que você estava lá de corpo e alma, cuidando da pessoa, não só cuidando, pura e simplesmente por cuidar e esperando a morte, né? Porque morrer é uma coisa, morrer com dignidade é outra. verdade. Né? Eu acho que esse é um fator que é extremamente importante em todas as Em todas as profissões, né? profissões. E algo que eu acho que a educação superior ela tem que trabalhar isso, porque você não forma apenas o profissional, né? Nem só a pessoa para empregabilidade ou para Trabalhabilidade. Eu gosto de falar, eu adoro essa palavra, trabalhabilidade. Sim, é exatamente. É extremamente importante, mas se forma o ser humano, né? O ser humano. O ser humano. Vamos pegar no direito, né? Você atua no direito penal, mas você talvez no direito Consumidor, trabalhista em algum momento. consumidor Enfim, civil. vamos pegar, minha área é direito do trabalho, vamos pegar uma audiência. Aí o valor da causa lá, tem todos os pedidos, que às vezes também são falsos, mas enfim, mas tem todos os pedidos. O valor da causa 200 mil, que é vínculo empregatício e tudo aquilo lá que o advogado pede. E aí vem o advogado da parte contrária com uma contraproposta de, sei lá, R$2.000. É vergonhoso. É melhor nem ofertar. É vergonhoso no sentido assim, cadê a sua ética? Você concorda com isso, né? Exatamente. É isso, né? Uma Professor, historinha rápida que não tem muito a vamos ver. Eu trabalhei no Procon, antes eu fiz estágio no Procon, e depois fiquei mais um tempo, uns 3 anos no Procon. A questão do consumo. Tinha consumidor que comprava, olha só, a ética. Isso é uma coisa da sociedade mesmo, do brasileiro, que tem que mudar muita coisa. Comprava um sapato, uma blusa, usava e ia lá falando que estava com defeito. Então, assim, coisas absurdas eu via no Procon. Devolução, né? Devolução. Né? Então é uma coisa Dentro do prazo, nós tá temos que certo. trabalhar. Então a gente fala assim, o político, a corrupção, mas em tudo. Em tudo. Quando É em você tudo. fura a fila do hospital, quando É. você não está sendo ético. tudo. Então eu Exato. exijo do político Vocês que eu não sou viram- ético. Não sei se vocês viram recentemente um vídeo que viralizou, que é uma mãe com 2 filhas sendo expulsas da Disney. Não sei se vocês viram isso. Eu vi esses dias. E por que ela foi expulsa? Porque ela mentiu Mentiu que a as idade, filhas... A idade. Veja, olha o que essa mãe está ensinando para essas meninas. Sim. E assim, todo Exato. mundo preocupado, as meninas vão ficar traumatizadas. Por óbvio ficarão, Sim. porque é uma situação horrível. Sim. Não estou defendendo, mas a mãe tinha que apanhar. Sim. Modo de Exatamente. dizer. E olha que a Disney tem uma política, né, de o jeito Disney de atender, De atender né, e de tal. arrancar as Não, pessoas. e ela mas simplesmente... regra americana é muito rígida, Imagina, né? o que essa mãe ensinou, Uma questão de vamos regra. mentir a idade que a gente não paga o bilhete aqui, o ingresso. Não, mas aconteceu alguma coisa, ela quer indenização, né? Sem Aí dúvida. é sempre assim, Sem olhar só o dúvida. seu lado. Professor, eu queria perguntar, eu acompanho as redes sociais do professor e até nós conversamos já há mais de um mês atrás sobre esse episódio, né, agendando a data, tudo. O professor esteve na Europa, né, 2 semanas, né, congresso, Lisboa, né, Portugal, Espanha e Não, eu fui França, Espanha né? e França. Espanha e França. Fale um pouquinho pra gente dessa experiência, professor. Então vamos lá. Eu fui a um congresso, aliás, na verdade, um congresso e uma visita, um congresso de educação internacional.
quando eu disse que a gente tem que atrair os alunos, temos que atrair os alunos. Então eu tenho que oferecer outras questões, né, além da sala de aula. Então a gente tem que oferecer a internacionalização. Muito e bacana. a gente foi aprender isso. Porque o mundo caminha para isso. O mundo caminha essa é uma para preocupação isso. que não é só do Brasil. Não né? só do Brasil. E aí a gente observa, era um congresso com 7.000 pessoas. Sabe o que é isso? 7.000 pessoas. Eu brinco que eu sempre tô sem meia, meu método de vestir, não é porque é moda, hoje dizem que é moda, né? Mas eu uso isso desde... O professor se veste muito bem. Não, Sempre muito elegante. desde que eu me conheço por gente, eu não uso meia. Eu tive que comprar uma meia porque meu pé assou de tanto que eu andei naquele congresso, né? Só para brincar, né? Então vejam, e a gente vai entender a dimensão da internacionalização e a gente percebe a importância de mandar o menino estudar lá fora um semestre. Então eu fui aprender isso, participei desse congresso, levamos o caso São Camilo, nós temos a internacionalização lá há 3 anos. Bacana. E em 3 anos nós já conquistamos 22 convênios internacionais. Então a gente, assim, uma coisa interessante, o aluno vem e tem a possibilidade de estudar na Espanha, na França, enfim, em vários países e tal. Então a gente foi aprender isso. E ao mesmo tempo eu fui à Espanha, porque a São Camilo tem uma unidade na Espanha de humanização. Que legal. Você falou de humanização? Sim. Então, é humanização. Então, lá, meus alunos vão para lá regularmente fazer intercâmbio e nós aprendemos lá a escuta. Eles chamam de escutatória, né? Como que escuta uma pessoa? Porque escutar uma pessoa é uma arte. É verdade. É uma arte. Então nós fomos lá fazer e conhecer esse trabalho dos camilianos, né? Camilianos, a nossa Universidade de São Camilo é uma universidade de padres camilianos, são chamados de ministros dos enfermos. Então cuidam das pessoas, né? Cuidam das pessoas, da saúde das pessoas. Legal. Escuta na saúde é essencial, né? Essencial. Beleza, e a gente pode levar isso para a nossa vida, né? Escutar o filho. Como e é essa difícil. parceria da universidade com instituições privadas é importante, Sem né? dúvida. Pra prática, Não, pro aluno, veja, pra né? tudo. Vejam, cursos na saúde, os meus meninos lá têm a ideia. Nós tivemos uma ideia recente. Vamos fazer um aplicativo para cuidar da dor da coluna. Se a dor é 1, 2, 3, 4, sei lá, não entendo Aí da nem fisioterapia. fala, viu, professor, que eu tô cuidando da minha coluna. Então, meus alunos têm Nem lá. lembra. Aplicativo, Eu fiz Meus uma alunos lá ressonância. inventaram. Já sabe onde procurar. Eles inventaram a ideia, né? Tiveram a ideia, o aplicativo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal. Aí eles foram lá. E quem vai fazer os algoritmos do aplicativo? Nem sei o que é isso. Eu nem imagino que seja isso, não sei. Bom, aí a gente fica pensando. Conhecemos a Mauá, uma universidade que tem no ABC. O reitor da Mauá é rotariano. Fomos conversar com ele. Bom, os nossos alunos tiveram a ideia e formataram tudo tal. E os alunos dele fizeram o aplicativo, porque eu não sei fazer aplicativo. Meus alunos são da saúde, os deles são de tecnologia, de engenharia. Parceria. Olha que parceria. 2 universidades privadas, que alguém poderia dizer, né? São concorrentes. Não, nós somos parceiras. Estamos formando jovens, né? Transformando vidas, como você disse. Transformando vidas. Parabéns. E essa parceria é muito importante, a prática é muito importante. E tirar essa visão de que o outro é concorrente, você pode ser parceiro, isso em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Então é muito importante essa visão. E empreender, por exemplo, nós vemos, quando me formei no Direito, na época, né? Eu lembro que a faculdade não preparou a gente para empreender ou para ter um escritório e gerir que é uma empresa. Ninguém te ensinou a abrir uma microempresa, ninguém te ensinou que tem que ir lá na OAB registrar o seu escritório como escritório, lá, enfim, né? É importantíssimo. Então, é isso. Então, e hoje é a nossa missão, né? Por isso que eu digo, de novo, Tiago e Cris, nós temos que formar o menino não para ou não para a empregabilidade, mas sim para a trabalhabilidade. A questão multidisciplinar, né? Porque a gente tem muitas possibilidades. Veja, eu sou eclético, eu diria. Eu sou dentista, sou advogado, administrador hospitalar. Veja, eu consigo fazer muitas coisas. Talvez eu não consiga, uma brincadeira, fazer tricô, mas eu posso fazer crochê. É uma brincadeira, não faço nenhum dos dois, tá? Mas, enfim, eu tenho habilidades que eu nem conheço. Eu nem imagino que eu tenha. Verdade. Né? Professor, eu e nós, né? Sim, todos nós. Tecnologia. O pessoal fala assim, o robô vai substituir o advogado, sei lá o quê, ou outras profissões. Eu acho que não. Vai substituir. Aí, assim, é importante, tá aí.
Mas eu acho que não. Também falam que assim, vai acabar algumas profissões, eu fico meio um pouquinho preocupada. Não Acho vai. que é uma transformação, É um né? transformar. Nós mencionamos, Eu acho- né? Transformar. Transformar. O mercado de trabalho hoje ele é mais dinâmico, Dinâmico. ele é mais fluido. Sim. Dinâmico. Hoje até há estudos que demonstram que as pessoas elas podem ter de 3 a 4 quatro Sim. profissões diferentes, Sem dúvida. conforme as diferentes fases da vida. Sem dúvida. É o meu Se caso. Transição de carreira. Exatamente. Veja, Só você é vai suceder- delegado e está aqui Exatamente. dando um show, você é advogado e dando um show aqui. É Sim. isso. Sim, né? sim, isso é E importante. vejam, né? Talvez é sua filha que você falou, seu Sim, filho? minha filha. Sua filha. Quando ela pensar em entrar numa universidade daqui a alguns anos, Sim. eu não sei a idade dela, o que ela escolher talvez nem exista hoje. Exatamente. Não existe ainda hoje. É verdade. Exatamente. Diferente É do meu, que está verdade. fazendo jornalismo, uma profissão antiga, né? Sim. E eu falo, jornalista, Tiago, poxa, por que você não vai fazer, sei lá, fisioterapia? Até porque eu teria bolsa lá na universidade, né? Tô pagando, ele faz Mackenzie. Enfim, uma brincadeira. Mas Sim, é mas- isso. As profissões, elas vão se reinventando. Vão se Então, reinventando. terá para todo mundo. Sim. Antigamente tinha telefonista. Hoje não Verdade. precisa mais de telefonista. É verdade. Talvez o telefonista daquela época hoje trabalha num call center, não sei. Vai mudar a forma, talvez. Talvez. A Sim, forma, sim. né? Não, as tecnologias elas vão transformar Transformar, o mercado de é. trabalho. Já transformou e Sem está dúvida. transformando, vai continuar transformando, dúvida. mas sempre vai haver o nosso espaço. Sim. Né? É igual a Sempre nós teremos educação, a nossa né? Agora que essa oportunidade. questão dos online, tudo transformou. Muita gente ficou Sim, preocupada, vou perder o trabalho. Não, é só você pegar o professor, adaptar, aprender. E é um desafio. Eu vejo uma resistência na escola pública de alguns professores de querer mudar. Resistência. Acho que tem que Porque são mudar, lá tem que adaptar. concursados, estão lá, né? Isso. Não tiro a razão de alguma forma, Sim. talvez o salário seja menor e tal. Mas assim, nós temos que inovar todos Não, os e o dias. mundo corporativo é a mudança. A gente tem que inovar, tem que aprender, tem que melhorar. Nunca. Veja, enfermagem é um dos cursos que eu tenho lá. E não existe enfermeiros na Alemanha. Descobri isso recentemente. Eu não Ah, sabia é? que não existe essa categoria profissional na Alemanha. E aí nós recebemos uma visita de uma empresa querendo os nossos formados em enfermagem. Queriam os alunos egressos. Falei, mas para a Alemanha, o que eles vão fazer lá? Eles nem sabem. Hoje a turma fala inglês, mas alemão, né? Ah, não, tem que ter alemão fluente. Falei, bom, começamos uma conversa. Aí hoje, primeiro dia de aula, o que nós falamos para os alunos, para todos, mas enfermagem, escutem. Entrem numa escola de alemão. Vão aprender alemão, porque vai ter uma oportunidade quando vocês estiverem na colação de grau, essa empresa vem e pega os melhores. Eu tenho um banco de talentos, tenho lá um setor que cuida dos melhores alunos, e de todos, mas assim, eu tenho um banco de talentos Muito bom. e aí leva esses alunos. Então hoje eu tenho alunos que eram alunos, aliás, que hoje são profissionais, enfermeiros com o alemão fluente lá, um exame tipo TOEFL americano, Sim. eu não me lembro o nome do alemão, indo para a Alemanha, né? Legal. Mas curioso, por que não tem enfermeiros lá? É porque Porque lá a população foi envelhecendo? Foi envelhecendo, lá eles são auxiliares, né? O auxiliar Ah, que tem aqui entendi. e lá é o médico, né? Então, Lá não tem uma profissão de ensino superior não, voltado não. Como, por exemplo, no México não tem nutricionista. Não existe a categoria de nutricionista como profissão como graduação, né? Talvez tenha o técnico em Sim. nutrição, não sei, Sim, sim. né? Mas é isso. Então, para você ver Curioso, como que né? o Brasil, então, é tão avançado para muitas Brasil, em alguns coisas. aspectos, né? E o brasileiro não Melhor valoriza. país, Não melhor valoriza. Eu país. amo o Brasil, eu sou patriota, eu amo o Brasil, assim. Melhor A gente tem que país. valorizar o Brasil. Sem falar nomes, né? Eu estou muito feliz que aconteceu uma coisa essa semana. A gente recebe alunos também de outras universidades. Sim. E nós fechamos uma parceria com uma universidade. Nós teremos 25 alunos de medicina em janeiro fazendo um intercâmbio com a gente. Perfeito. Que beleza. Aí eu fui ver quem eram esses 25 alunos. A gente vai procurar, fuçar, stalkear, né? Então, 22 são brasileiros. Porque é um país vizinho. Então, 22 fazem medicina lá e estão vindo aqui para onde? Para São Camilo, a universidade que eu dirijo, para poder fazer o seu intercâmbio. Nossa, Legal. eu É ganhei muito na bom, loteria. Eu estou pensando até como escrever isso no LinkedIn, porque assim, eu não posso expor lá, enfim, né? Sim. Jamais. Tanto é que a gente está aqui. Mas é isso. É atrair por outros caminhos que não só a técnica formativa. Sim. Não Então- E tem hoje o pessoal fala, né, no mundo corporativo, o importante não é ter a técnica. A técnica você ensina em algumas situações, mas a ética. A ética. O caráter, isso é muito Sim. importante Veja. no mundo corporativo, você fala muito isso. E veja, a gente fez uma oficina recentemente de LinkedIn. Agora já viralizou lá, todo mês eu tenho. Importante. Importante, o profissional Sim. hoje tem que saber mexer. E aí eu lembro que eu fiz, acho que eu participei da terceira ou da quarta turma ou da quinta, não me lembro. Já tinha acontecido vários, todo mundo falava, eu falei, vou fazer esse curso.
Aí eu falei, gente, eu tenho um LinkedIn que eu fui até olhar, falei, nossa, olha a foto que tá aqui, não tem nada escrito. O meu tá totalmente Então, desatualizado. O meu também. Obrigado pela dica. É que eu não tenho tanto tempo, assim, a turma contrata profissionais e tal. Na minha cabeça era para arrumar emprego, sabe? Assim, Sim. veja, é uma ferramenta poderosa. Eu divulgo verdade. tudo lá. Assim, certamente o podcast que eu estou participando Opa, hoje por favor. estará lá no LinkedIn. Precisamos tirar uma foto e tal. Não, vamos. Mas é isso, é uma ferramenta. Mas eu tenho que ensinar isso pro menino, Sim, pro aluno, né? sim. Eu sempre falo menino, como eu disse, Não. mas eu tenho que ensinar isso. Eu tenho que, né? Eu tenho Professor, que... deixa uma mensagem assim do fundo do seu coração sobre educação, porque a gente que gosta, acho que transformar a vida das pessoas. A minha vida foi pela educação que eu transformei a minha vida e estou transformando, né? Então, todos nós, de alguma forma. Porque quando você melhora, eu melhoro ao meu redor, as pessoas. A minha mãe estudou até 4ª série, mas a minha mãe lê tão bem, acho que melhor do que eu. Imagino. E que era boa. Não que você não leia bem, eu quero dizer, imagina que ela leia bem mesmo. É verdade, Então, verdade. assim, transformou e transforma. Então, assim, deixa uma mensagem, fala nós uma estamos mensagem. chegando no final já, professor. Poxa, Eu até passa peço, rápido passa demais. muito rápido. Então já deixa a mensagem, as considerações finais. Pode se dirigir As redes para o nosso sociais. público, as suas redes sociais. Nossa, né? como passou rápido. Já vou adiantando. Eu tava aqui meio, né? assim, Já foi um prazer imenso recebê-lo, né? Foi Sim. uma conversa muito gostosa, Muito descontraída. legal. Obrigado, bom. professor. Fique à vontade. Sabe, a vida, né? Por exemplo, eu comecei lá empacotando, eu brinco sempre que eu empacotava compras das madames no supermercado, né? Então eu comecei num supermercado, chamava Peg Pag, onde hoje funciona o West Plaza, um shopping que tem ali na Zona Oeste. Sim. Então, comecei empacotando, aí virei office boy, depois eu fui trabalhar, aí virei dentista, depois casei, virei advogado. Ou seja, a gente é um crescer, né? A vida é um crescer. Mas o que é de grande importância nesse momento, falando de educação superior, de qualidade, é que nós, cidadãos, precisamos criar repertório. Verdade. Como que eu crio repertório? Eu crio repertório por meio da educação, só por meio da educação. E essa educação pode ser por meio de vídeos, mas vídeos, lógico, vídeos interessantes, inteligentes, por meio da escola, por meio da universidade. Eu crio por meio de associativismos, né? Então, estar num grupo entre pessoas que pensam da mesma forma que você. E com isso, nós conseguimos realizar os nossos sonhos, porque a nossa vida é de sonho. Eu tenho sonho. Eu brinco que, talvez, quando eu já tenho idade e tal, mas quando eu me aposentar, por que não fazer um curso de arquitetura? Legal. Por que não? Vou ser arquiteto? Vou construir casa? Acho que não. Eu fiz direito em um advogado. Aí descobre até um dom que eu não sabia. Talvez um dom. Nem sei se eu consigo desenhar. Mas por que não fazer arquitetura? Ou talvez estudar história. Por exemplo, Sim. enfim, que não tive a oportunidade ainda de fazer. Mas a vida é feita de sonhos, então nós temos que realizar os nossos sonhos. E como que eu realizo nossos sonhos, né? Como que eu realizo os meus sonhos? Sempre por meio da persistência, por meio da vontade de crescer, por meio da necessidade iminente de ter uma vida mais adequada e sempre pensando na minha trabalhabilidade. A trabalhabilidade é aquilo que é minha meta de vida, é transformar a vida dos nossos jovens por meio da possibilidade de ser o melhor cidadão do mundo com a sua trabalhabilidade. Então eu tenho que inspirar e transformar. São duas palavras que estão sempre na minha mente. E para encerrar, eu digo que eu, enquanto líder, né, sou um líder na universidade. Sim, eu sou claro. lá, dirijo a universidade. Então eu tenho lá, hoje nós temos 1.000 funcionários na universidade, 500 docentes, 500 administrativos. Então eu tenho que ter e lógico, não sou só eu, tem eu e mais duas pessoas que estamos lá, né, o reitor geral, nós temos que exercer uma liderança que eu chamo de liderança servidora. Liderança servidora. Então tem que ser um líder servidor, eu tenho que estar para vocês, né? Sim. Claro que vocês também para mim, é uma troca, né? E com isso eu tenho certeza que por meio da educação, uma educação de qualidade, nós conseguimos transformar a vida dessa molecada aí que tá perdida. Tá perdida. Esses joguinhos aí que agora estão proibidos. Nossa aí, que eu esqueci, tigrinho lá. É isso, exatamente. Vai lá para sua delegacia. Ó. Professor, muito obrigado, mas que honra, que Nossa, prazer recebê-lo. Que conversa boa, Obrigado. gostosa. Professor, deixa suas redes sociais para o nosso público, então vamos por favor. lá. LinkedIn, Carlos Ferrara Júnior.
é o meu nome completo. E no Instagram, enfim, né? É Dr. Carlos Ferrara. Ficou lá o Dr. Carlos Ferrara, então sigam lá. Perfeito. Dr. Carlos Ferrara. Obrigado, professor. Foi muito muito obrigada, bom mesmo. viu? Eu vou sair daqui hoje mais inspirada. Que bom. Com certeza, inspira todos nós, Todos né, Cris? nós, sim. Que bom. Cris, divulga suas redes sociais também, não perca a oportunidade. Pessoal, programa Hora Cidadã, né, assim, Hora Cidada e cristianemota.dv. Obrigada, gente. Obrigada. Hoje eu vou sair daqui muito inspirada. Que bom, fico Tem feliz. pessoas que acreditam na transformação pela educação, assim como eu. Perfeito. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado, Cris. Sempre é um Obrigada. prazer imenso estar aqui nessa bancada, na sua companhia, receber convidados tão Obrigada. importantes quanto o professor Carlos Ferrara. Agradeço muito. Infelizmente, o nosso tempo já se encerrou. Um grande beijo a todos e todas do nosso que nos acompanham aqui no podcast. Um beijo aos demais participantes, a Cláudia, a Flora, a Francisco. Um beijão a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Um grande abraço a todos.